Fala pessoal, tudo certinho? Olha só, hoje a gente vai estudar sobre recursos energéticos. E quando a gente fala sobre energia, a gente percebe que a energia está no nosso dia a dia, né? O tempo todo nós gastamos energia, o tempo todo nós precisamos fazer com que essas reservas energéticas elas possam ser repostas pelo nosso organismo. Então, se a gente está aqui assistindo aula, eu estou aqui fazendo com que haja essa videoaula, eu estou gastando energia assim como vocês. E isso tudo para chegar, a energia elétrica que chega para poder abastecer aí o seu celular, o seu computador, o seu tablet. Então, o tempo todo nós estamos envolvidos com energia. E a energia se faz de uma forma muito válida e muito importante. Por quê? Porque a própria atividade de desenvolvimento das fontes energéticas foram também relacionadas com o desenvolvimento da própria humanidade. À medida que a humanidade avança, à medida que a humanidade se melhor desenvolve, ela foi estabelecendo formas de gerar energia para que as suas atividades pudessem ser feitas de uma forma mais rápida, de uma forma mais ágil, de uma forma mais eficaz. Então, a energia é o que nos cerca, né? E quando a gente fala de energia, a gente vai pensar aqui no sol, eu vou pensar na energia elétrica quando eu acendo a luz da minha casa, mas a gente tem que pensar também na energia que é utilizada para produzir aquilo que a gente está consumindo. Então, pensar na energia que está sendo gasta na atividade industrial, pensar na energia que está sendo gasta na atividade agrícola e assim por diante. E aí, para a gente pensar sobre essa ideia, a gente buscar ali dentro de uma conceituação, quando a gente fala sobre energia, o conceito mais aceito, apesar de que muitos da física, da química, falam que é um dos conceitos mais difíceis de se estabelecer, justamente o conceito de energia, mas a gente utiliza parte do princípio que energia é isso, a capacidade de algo de realizar trabalho, ou seja, gerar força num determinado corpo, substância ou sistema físico. Então, vou pensar, eu tenho um automóvel, eu vou colocar gasolina nesse automóvel. Então, isso vai ser o quê? A minha fonte de energia para fazer com que aquele determinado corpo ou aquele sistema físico ele tenha capacidade de realizar trabalho. Beleza? Dentro dessa condição, é interessante até pensar que a gente fala muito de produção de energia. E acaba que nas explicações a gente vai acabar falando muito sobre isso. Produção de energia, produção de energia, produção de energia. Eu conversando uma vez com um professor de física, ele estava falando comigo o seguinte, que na verdade nós não produzimos energia. O que a gente faz? Nós transformamos a energia. Existe já uma energia inicial, que a gente vai ver mais à frente, que é uma energia primária, e essa energia a gente faz com que haja uma transformação em outras fontes que vão ser utilizadas pelo ser humano, certo? E quando você vai pensar nisso, você vai imaginar que a fonte energética desenvolvida, ela está intimamente ligada com o desenvolvimento de atividades tanto industriais e, consequentemente, atividades econômicas. E, ou seja, a evolução da sociedade está ligada com o desenvolvimento das fontes de energia. Então, a gente vai percebendo. E esse desenho que eu trouxe aqui para vocês, que estou mostrando aqui, eu coloquei uma dualidade. Porque as grandes discussões que têm que ser realizadas a partir de agora está justamente voltada sobre a forma que nós utilizamos e consumimos energia, que vem, logicamente, dentro de uma concepção muito mais intensa a partir da Revolução Industrial, e pensar que esse modelo de consumo energético ele é totalmente degradante. E pensar na possibilidade, que já se faz presente, de renovação. Ou seja, buscar uma substituição das fontes antigas, das fontes tradicionais, das fontes potencialmente poluidoras e pensar em fontes alternativas que sejam menos poluentes, que sejam mais sustentáveis. Então, falar sobre energia, pessoal, sobre fontes de energia, é justamente a gente falar sobre essas discussões. Né? É pensar que vamos ser cobrados sobre o uso das fontes energéticas e quais seriam as soluções
em relação às energias que são tradicionalmente consumidas e amplamente poluentes também. Então, a nossa análise de estudo, ela vai estar simplesmente ligada a essa condição. Porque para ficar fácil para vocês, é entender o seguinte, ó, tem uma fonte de energia, estou pensando, tem uma fonte de energia, beleza. Ela é poluente, tá? Ela traz desenvolvimento econômico? Traz. Mas ela está atrapalhando, está prejudicando o meio ambiente. Então eu tenho que fazer o quê? Buscar uma substituição. Não é simples. A minha fala aqui é muito bonita, né? Porque muitos perguntam, Flávio, você acredita numa fonte alternativa de energia para o futuro? Eu acredito, o desenvolvimento dela está acontecendo. Mas enquanto existir petróleo, por exemplo, nós sempre vamos consumir o petróleo. Por quê? Porque envolve a economia, beleza? Bom, mas a gente vai discutir isso mais à frente um pouquinho. E aí, dentro dessa ideia, pessoal, você vai percebendo, então, olha só, nesse gráfico que vocês estão vendo aí, o consumo, né, diário de energia, ele foi aumentando à medida que o quê? Que a sociedade foi evoluindo. Então, você vai sair lá do homem primitivo, vai passar pela sociedade agrícola primitiva, pela sociedade agrícola avançada, pela sociedade industrial, início da revolução, e a sociedade técnico-científica. E aí você vai percebendo que os nossos gastos energéticos, eles são basicamente em 4 grandes grupos. Você vai pensar na alimentação, no consumo diário dentro das nossas casas, a indústria e a agricultura e os transportes. Então, isso mostra o conjunto de fatores que fazem com que nós tenhamos esse consumo energético na sociedade que a gente vive. Beleza? E aí, pessoal, eu deixei isso aqui para a gente diferenciar, porque é muito importante. Então, presta atenção, por favor. Quando nós falamos sobre matriz energética, o que é a matriz energética? Olha o conceito aí. Matriz energética é o conjunto de fontes disponíveis em país, estado ou no mundo para suprir a necessidade de energia. Então, vamos pensar o seguinte. Quais são as fontes energéticas que estão disponíveis no planeta? São várias, beleza. Dessas fontes, qual é a mais consumida? É o petróleo. Então, o petróleo, ele é o quê? É a fonte energética mais consumida no planeta. Ela é responsável pelo nosso principal gasto dentro de uma matriz energética, ou seja, num conjunto total de energias, o que a gente mais consome é petróleo. Então, a gente vai pensar, qual que é a principal matriz energética do planeta? Ela tem como carro-chefe o petróleo, os combustíveis fósseis. E no Brasil, qual é a fonte energética mais consumida no Brasil? Petróleo também. Beleza? Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque muitos de vocês podem pensar assim, ora, Flávio, para mim, a fonte energética mais consumida no Brasil é a energia elétrica. Beleza? E principalmente pensar no uso das hidrelétricas para a geração dessa energia. Aí, pessoal, o conceito muda. Eu não estou falando de matriz energética, eu não estou falando de um contexto geral. Quando eu falo de matriz energética, é tudo aquilo que eu gasto de energia para realizar diversas atividades e não apenas a atividade de gerar energia elétrica. Quando eu penso numa matriz energética do ponto de vista geral, eu estou pensando na maneira de produzir na agricultura, na indústria, no comércio, o quanto que se gasta de energia para transporte, para alimentação, no consumo de casa. Então, todo esse conjunto é a matriz energética. Agora, quando a gente joga para o Brasil, e aí vai pensar, qual é a fonte de energia que nós mais utilizamos para produzir eletricidade? Aí é justamente a fonte hidráulica. Ou seja, a diferença é que matriz elétrica é o conjunto de fontes disponíveis apenas para geração de energia elétrica. Ou seja, qual que é a principal fonte energética para gerar eletricidade no Brasil? Qual que é a principal fonte? Aí sim, são as hidrelétricas. Beleza? Então, não confundam, por favor. Matriz energética é o conjunto geral, são as fontes energéticas mais utilizadas para realizar determinadas atividades. Ponto. Matriz elétrica está relacionado com a fonte que é utilizada para a geração exclusiva de energia elétrica. Beleza? Sucesso, né? Porque a gente pode, às vezes, se confundir em cima desses termos, tá bom?
Vamos para o jogo. E aí, pessoal, a gente vai pensar numa classificação. Ou seja, as fontes de energia, elas se classificam em... Bom, a gente vai pensar aqui, ó, na base inicial, né, está aí a classificação de fonte de energia, e a gente imagina, primeiro, as fontes primárias. O que são as fontes primárias? São que estão aí, ó, na natureza. O exemplo clássico de uma fonte primária vai ser quem? O Sol. O Sol emana a sua radiação, né, ou seja, emana esse calor, e esse calor, como fonte primária, ele vai ser transformado em uma outra fonte. Por exemplo, o Sol incide sobre a superfície de um painel fotovoltaico. Esse painel fotovoltaico vai transformar a energia solar em energia elétrica. Ou seja, então no momento que eu promovi uma transformação, eu utilizo uma fonte que nós chamamos de secundária. Beleza? Primária está disponível na natureza, secundária é que foi obtida através de uma transformação. Depois, convencionais. Quem são as convencionais? São aquelas, pessoal, que são desde o período da Revolução Industrial. São as principais, beleza? Que são utilizadas desde então. E dentro disso, o que acontece? Quando a gente fala das convencionais, eu estou falando do petróleo, eu estou falando do carvão mineral, eu estou falando do gás natural, eu estou falando da energia nuclear e falo também das hidrelétricas, tá? Que foram utilizados desde a base da sociedade industrial. E as alternativas? São aquelas que vão vir como uma substituição, uma alternativa às convencionais. Aí vai vir a energia eólica, a energia solar, o biodiesel, beleza? E a classificação mais comum que se utiliza é falar renováveis e não renováveis. Pronto. Quando fala sobre isso, renováveis, aquelas que não se esgotam, que vão estar constantemente num processo de renovação. E as não renováveis são finitas, passaram por um longo processo de formação, que foi de milhões de anos, e o planeta não tem condições de produzi-las novamente. Então, são recursos que vão se esgotar. Beleza? E essa é a principal classificação. E a gente vai trabalhar justamente em cima disso. Tá? Eu vou trabalhar com vocês caracterizando as fontes de energia não renováveis e as fontes de energia renováveis, beleza? Então, nessa aula de agora, a gente vai ficar especificamente falando sobre fontes não renováveis. Tudo bem? Tudo bem, Flávio, obrigado. Então, vamos para o jogo. Olha só. E aí, quando a gente fala de fontes não renováveis, são as fontes mais utilizadas pela sociedade atual. Né? Por quê? Eu não acabei de mostrar para vocês um gráfico mostrando justamente qual é a matriz energética mundial. E o que estava mostrando ali? Que era o petróleo. Depois, se você observar, você vai ter carvão, você vai ter gás natural, como as fontes mais consumidas pela sociedade como um todo. E, consequentemente, ela é finita, igual nós falamos, e altamente poluente. Então, a gente vai dar destaque para quem? Para o petróleo, para o gás natural, para o carvão mineral e para o urânio. E quando eu falo do urânio, é um exemplo das possibilidades que nós temos para a geração de energia nuclear, tá? Pode ser com urânio, pode ser com o tório, pode ser com o plutônio, tá? Existem vários minerais que podem ser utilizados para a geração de energia nuclear. Tudo bom? Beleza pura, galera. Então, vamos lá. Petróleo. Galera, quando a gente fala do petróleo, a característica do petróleo vai ser a seguinte. Primeiro, formado, né, a partir de alteração da matéria orgânica vegetal ou animal, de origem oceânica depositada em bacias sedimentares. Ou seja, nós tínhamos ali uma matéria orgânica e essa matéria orgânica que foi de origem oceânica, ela passou por um processo de compactação. Ou seja, nós tivemos uma camada de matéria orgânica e essas camadas foram sobrepostas por várias outras camadas e a partir da pressão que essas camadas fizeram sobre essa matéria orgânica permitiu a formação do petróleo. Então, basicamente, a ideia de formação do petróleo é imaginar terrenos sedimentares do período Cenozoico, que aí a gente pode até pensar que é um petróleo
mais recente, 70 milhões de anos, e o Paleozoico de 290 a 350 milhões de anos, ou seja, bastante antigo, dentro de um processo de formação do planeta. E aí, dentro dessa ideia, eu coloquei essas duas ilustrações para vocês aí, para mostrar que o petróleo ele pode ser encontrado tanto no que nós chamamos de plataformas continentais, que é uma parte do relevo oceânico, tá? Por mais que o nome seja plataforma continental, é coberto pelo mar, e nessa região nós chamamos de offshore, ou seja, é a exploração do petróleo no mar, offshore. E a outra, que está embaixo, eu coloquei, que é quando você tem a exploração do petróleo no continente, e nós chamamos isso de onshore, beleza? Offshore no oceano, onshore no continente. Então, essa é a base da estruturação do petróleo. E, obviamente, pessoal, a gente vai imaginar que o petróleo ele é alvo de cobiças internacionais, né? Por quê? Porque é a fonte energética mais utilizada. As principais potências mundiais querem justamente fazer o quê? Elas querem justamente ter uma influência nas áreas que mais produzem petróleo. Então, por que acontecem as guerras lá no Oriente Médio? Grande dos fatores, grandes dos motivos que intensificam os conflitos é justamente por conta da interferência de potências ocidentais que querem dominar aquela região, querem ter influência naquela região, porque são áreas que mais produzem petróleo no planeta. Perfeito? E aí, dentro dessa ideia, a gente vai pensar as principais reservas em países produtores, só que só precisa ter uma noção, tá, de onde a gente mais tem, e é diferente de pensar em reservas com produção. Então, por exemplo, os maiores produtores, está aí no gráfico para vocês, ó, Estados Unidos, Arábia Saudita, eles ficam sempre ali oscilando, se é Arábia Saudita ou Estados Unidos, na produção. Agora, reserva, por exemplo, a Venezuela está aqui, né, do nosso lado, um país que está sofrendo com um grande problema econômico, político, social, mas ela tem uma das maiores, ela tem a maior reserva de petróleo do planeta. Agora, ter a reserva não quer dizer que está promovendo a sua devida exploração. Perfeito? Sucessão. Bueno, aí vamos lá. Quando a gente fala sobre o petróleo, pessoal, é interessante vocês terem uma noção sobre essas 7 irmãs. Tá? O que seriam essas 7 irmãs? Bom, o petróleo a gente sabe muito bem que ele tem como uma principal área de existência, de atuação, justamente a região do Oriente Médio, né? E quando a gente fala sobre as 7 irmãs, está relacionado com o quê? Com o conjunto de empresas, tá? E seriam essas empresas que estão aí ilustradas para vocês. E essas empresas, o que elas fazem? Elas ficaram responsáveis pela produção, refino, distribuição e comercialização do petróleo. O que eu estou querendo dizer com isso? Gente, as 7 irmãs, elas simplesmente monopolizaram o comércio do petróleo. Por quê? Mas esses países aí, onde estão essas indústrias, por exemplo, são indústrias dos Estados Unidos, são indústrias da Inglaterra, são indústrias da Rússia, da Holanda, e lá não tem maior concentração de petróleo. Mas por quê? Essas indústrias se organizaram, foram para essas áreas onde mais se tem reservas e se produz o petróleo, e elas passaram a ter o domínio, ou seja, elas começaram a extrair o petróleo, elas começaram a refinar, distribuir, comercializar. Aí o país que detém o petróleo, ele lucrava com os impostos pagos por essas empresas. Poxa, então tá muito bom, né? Porque, de certa maneira, eles dominavam o mercado e faziam com que os preços fossem de acordo com os seus interesses. Só que aí acontece o seguinte: a gente vai percebendo que ao longo da história, essa grande influência ocidental, principalmente no Oriente Médio, ela fez com que os países que são os maiores produtores de petróleo se organizassem. E organizando-se, eles formaram o que nós chamamos de OPEP. O que é a OPEP, Flávio? A OPEP, pessoal, é a organização dos países exportadores de petróleo. E qual é a característica da OPEP, professor? A OPEP agora ela foi uma organização onde os países que mais produzem, a partir do Acordo de Bagdá, em 1960, eles vão agora se organizar para que eles sejam
os responsáveis pela produção, pelo refino, pela distribuição, pela comercialização do petróleo. Ou seja, eles que detêm, eles que definem qual vai ser o preço do petróleo no mercado. Por quê? Porque eles que têm o poder de produzir a maior quantidade de petróleo existente no planeta. Então, funciona muito dentro dessa característica. Ou seja, o petróleo, de certa forma, ele está justamente agora nas mãos dessa OPEP. Porque antes, quando era a atuação das Sete Irmãs, os países que mais produziam percebiam que eles não se beneficiavam de maneira considerável com a grande riqueza que eles tinham nos seus territórios, beleza? E dentro dessa condição, você vai imaginar o quanto que essa OPEP tem poder quando você analisa a existência dos choques do petróleo. Nós, vendo a parte de Oriente Médio, né? Você fala, por exemplo, lá do conflito árabe-israelense, né? E numa das guerras daquele conflito árabe-israelense, nós vimos justamente o choque do petróleo quando houve o conflito do Yom Kippur. O que era o Yom Kippur? Lembram? Quando Israel foi atacado pelo Egito e pela Síria, né? E dentro desse ataque, Israel contra-ataca e vence o conflito. Então, os países árabes pertencentes à OPEP fizeram o quê? Foram lá e diminuíram a venda do produto, ou seja, colocaram menos produto no mercado. Se eles colocam menos produto no mercado, o que isso faz com o preço? Faz com que o preço se eleve de forma assustadora e, consequentemente, interfere na economia do mundo inteiro. Pra vocês terem uma noção, isso aconteceu na Guerra do Yom Kippur, isso aconteceu na Revolução Iraniana, de 1979, na Guerra do Golfo, de 91, e isso tem reflexo no mundo inteiro. No Brasil, poxa, o Brasil, no momento que ele via que o petróleo que ele depende está num processo de aumento do preço, o Brasil passa, com as crises do petróleo, a tentar aumentar a sua produção interna, investir mais para que a produção interna no Brasil pudesse ser maior para diminuir a dependência do petróleo que vem de fora. Beleza? Então, essa é a grande característica em relação ao petróleo dentro do Brasil. Beleza? E aí, o que acontece, pessoal? Bom, petróleo no Brasil. Quando a gente fala do petróleo no Brasil, a maior parte do nosso petróleo ela é obtida justamente no que a gente chama de plataforma continental, ou seja, a maior parte do petróleo do Brasil ela é retirada, ela é extraída na região da bacia de Campos, tá? Na região litorânea, ou seja, offshore. De 70% a 75% do petróleo produzido no Brasil é offshore, beleza? Dentro disso, Flávio, mas não tem onshore? Tem. Bahia, onde houve o encontro, né, das primeiras jazidas de petróleo no Brasil, foi justamente na Bahia e relaciona com áreas de onshore, na cidade de Lobato, na Bahia. E outros destaques, nós temos o Rio Grande do Norte, Sergipe e Espírito Santo. E o Brasil, desde quando a Petrobras foi instaurada, né, em 1953, o que aconteceu com o Brasil? O Brasil foi se organizando de maneira a aumentar a tecnologia, aumentar a sua produção interna. E dentro desse contexto de aumento de produção interna, a gente vai percebendo exatamente que o Brasil foi tendo desenvolvimento de tecnologias, conseguindo fazer com que houvesse explorações em águas profundas de uma maneira muito mais intensa, e o Brasil chega em 2006, a partir da P50, da plataforma P50, no processo de autossuficiência da produção de energia e de produção de petróleo no Brasil. Certo? E, logicamente, para poder atingir isso, a Petrobras, a grande empresa, investe em educação e tecnologia. Só que, antes, no período de Vargas, como que era o petróleo no Brasil? O petróleo era exclusivamente do Brasil. Por quê? Porque existia um movimento, quando a Petrobras foi criada, que era um movimento que chamava O Petróleo é Nosso. E esse movimento O Petróleo é Nosso, ele mostrava que o petróleo deveria ser explorado pelo Brasil. Porque na época, você imagina, 1953, quem dominava o consumo, a produção, principalmente de petróleo? Não eram as Sete Irmãs?
Então, o Brasil, principalmente os intelectuais brasileiros da época, pensaram, não serão as 7 irmãs, será uma empresa nacional. Pensar no petróleo como um produto nacional e por isso foi criada a Petrobras. Só que em 1997, todo esse monopólio estatal que existia em relação ao controle da Petrobras, ele foi quebrado com a abertura de investimentos. A Petrobras se tornou uma empresa de capital misto. Tá? A maior parte dela pertence ao Brasil, mas ela tem aberturas para investimentos externos. Tá? Tanto é que essa época do final da década de 90 foi o período que o Brasil passou por várias privatizações, né? E dentro dessas privatizações, a gente teve lá, vamos só lembrar, a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, e a Petrobras, ela não foi totalmente privatizada, mas teve abertura para investimentos externos. E dentro dessa ideia, o que a gente pode dar de destaque no Brasil é sobre o pré-sal. Por quê? Porque o pré-sal ele relaciona com uma reserva, né, de petróleo que foi descoberto no nosso país, né, águas profundas, e esse pré-sal ele vai ser justamente uma condição onde tem a probabilidade de uma grande exploração, mas demanda muito investimento. Por quê? Porque subentende-se que o pré-sal ele esteja localizado a mais ou menos 7.000 metros de profundidade. Então, pensando nesses 7.000 metros de profundidade, você tem que ter ali toda uma tecnologia para isso, e sem contar que, infelizmente, nos últimos anos, a Petrobras passou por problemas administrativos negativos, corrupção na Petrobras, aquele chamado petrolão. Então, isso também fez com que muitos investidores que pensavam no pré-sal como uma possibilidade de futuro de desenvolvimento no país, começaram a retroceder em relação a essas ideias. Tá? Então, funciona dentro da característica de produção dentro do Brasil, e isso pode ser futuramente algo válido, desde que se tenha a viabilidade da produção. O que é a viabilidade da produção? O quanto que se vai investir, se vai valer a pena com o quanto que tem ali para ser explorado. Segundo as pesquisas realizadas, vale a pena o investimento, apesar de ser um investimento elevadíssimo, até porque exige essa tecnologia de exploração de águas profundas, né? Mas, por outro lado, é uma tecnologia que o Brasil detém tranquilamente. Beleza pura, pessoal? Então, sucesso. Aí, poxa, pré-sal, petróleo no Brasil. Galera, só para a gente finalizar aqui as fontes de energia não renováveis, não vai dar para falar de todas agora, mas vamos só para finalizar aqui com o gás natural. O gás natural está relacionado com qual caracterização? Bem, composição de hidrocarburetos gasosos, geralmente está associado com a presença de petróleo. Dentre as fontes não renováveis, ela é a menos poluente. Não quer dizer que não polui. Polui menos, tá? E para a geração de energia elétrica, ele tem um custo menor se comparado com outras fontes. Desvantagens. Por exemplo, o Brasil não produz muito. Então, qual é a grande desvantagem do Brasil? O custo da exploração e do transporte. No caso do Brasil, o gás natural que vem do Brasil, para o Brasil, principalmente ele vem da Bolívia, o gasoduto Brasil-Bolívia. E que, nesse caso, é utilizado o gás natural aqui para quê? Indústrias, tá? Aí serve também para as termoelétricas e automóveis, porque muitos automóveis são movidos, né, ao gás natural. No Brasil, tem produção? Tem, mas que não é ainda capaz, não é ainda suficiente para atender às nossas necessidades internas. Aonde? Bacia de Campos, do Rio de Janeiro, e existe esse potencial maior também agora na bacia do Rio Urucum, no estado do Amazonas, beleza? Então, dentro dessa maneira, a gente finalizou aqui. Então, introduzimos sobre energia, falamos do petróleo e falamos do gás natural, beleza? Nas próximas aulas, a gente finaliza as fontes não renováveis e falaremos também sobre as fontes energéticas renováveis, tá joia? Pessoal, muito obrigado, como sempre. Fique com Deus. Grande abraço para vocês. E se sabe, né?
pode contar comigo para o que vocês precisarem. Abraço, muito obrigado por terem ficado até aqui e assistindo até o final. Beijo!